ele acabou sendo aplaudido, ele se manifestou contra a proposta e em uma plateia predominantemente evangélica, Vamos ver? teve ressonância. Vamos lá. Meus irmãos e minhas irmãs, permitam-me chamá-los assim. Quem defende uma polícia violenta não é amigo dos policiais, é inimigo dos policiais. Porque está em engano, está envenenado pela ideologia do ódio, quem quer que uma mulher que foi estuprada seja presa. Ele foi aí, Apoliano, não para um, mas para 2 vesperos. 2 vesperos. Um é a história de que a polícia tem que ser Violenta, letal. E a outra sobre a proposta lá que criminaliza mulheres que optarem pelo estupro após a 22ª semana, mesmo em casos que hoje são considerados legais, como o caso do estupro, gravidez proveniente do estupro. E essa igreja, ela é considerada um tanto mais progressista, mas ainda assim é um público que tem uma ligação um pouco mais à direita, justamente por conta dos valores conservadores, aquela história de que tem que ter a proteção da vida, a defesa da vida, a vida só quem dá é Deus e só quem tira é Deus. O ministro, a gente lembra que foi o primeiro efetivamente a se manifestar e fazer uma manifestação contundente nas redes sociais, apontando inclusive a inconstitucionalidade dessa matéria que foi apresentada na Câmara dos Deputados, enquanto boa parte do governo Lula estava ali ainda tímido para tratar dessa questão. E acho que ainda está, né? Os ministros de Lula não se manifestaram como poderiam ter feito com relação a esse tema. Professor? Não, é verdade. Eu acho que o ministro sempre tem uma posição muito afirmativa, nem sempre respaldada pelo governo. É um ministério que tem poucos recursos pecuniários, né, para uma tarefa tão importante como a que o ministério desempenha, e colocou o dedo em 2 questões centrais. O projeto de lei do estupro, né, patrocinado pelo Silas Malafaia, né, um empresário da fé, bilionário, que deve estar preocupado com o imposto de grandes fortunas, hein? Vai dizer que na época de Jesus não tinha imposto sobre grandes fortunas, né? É provável que o Silas vai dizer isso. E, por outro lado, a questão policial, a questão da repressão policial, que em São Paulo é algo muito grave. O que ocorreu na Baixada Santista, chamada Operação Escudo, é gravíssimo. Em outras épocas, quando São Paulo era São Paulo, que agora São Paulo não é São Paulo, politicamente falando, haveria uma explosão aqui. A OAB ia falar, que a OAB está mais calada, né? Não fala nada. Os partidos, a Assembleia Legislativa, que é um túmulo, não acontece nada. Até no cemitério é mais animado que a Assembleia Legislativa. A sociedade estaria mobilizada, nada. Então, essa questão da violência policial, algo gravíssimo, que está aqui no estado de São Paulo, os indicadores são muito ruins, e essa violência, aqui, especialmente na periferia da cidade. Você tem relatos diários de arrepiar os cabelos. É algo inacreditável que continua ocorrendo, mas é uma sociedade aqui em São Paulo amorfa. Pode acontecer qualquer coisa, ninguém está nem aí. Uga, o ministro Silvio vai, assim, quebrando barreiras, vai avançando? Vai avançando, vai criando pontes, vai passando mensagens que têm que ser passadas para um público que o PT, enfim, tem parte desse público como opositores. Então, é importante sim. E ele, na verdade, esse discurso contrário à violência policial e a esse PL do aborto, ele ecoa assim entre os evangélicos. Tem muito evangélico, obviamente, de todas as classes sociais, inclusive entre os mais pobres, que é a maior parte do Brasil, tem muito evangélico. Então eles vivem essa realidade da violência policial, da violência sexual, do aborto, e eles entendem como é isso e não vão cair num discurso populista só por serem evangélicos e ter um outro evangélico ou a bancada evangélica à frente daquilo. Essa história do PL do aborto mostrou que tem sim uma linha que separa o fundamentalista religioso do evangélico que vive a realidade do Brasil.
Olha, o ministro dos Direitos Humanos não poderia ter outro ponto de vista, outros pontos de vista, que nesses pontos de vista equilibrados não teria que pedir renúncia do cargo, teria que sair do ministério, porque ministro negro racista no governo Bolsonaro tinha, né? Me lembro. Teve. Né? Aconteceu. Ministro do Meio Ambiente contra o meio ambiente tinha, né? Teve. Lembra? Teve. Ministro da Educação que odiava a educação. Teve também. Então, era meio que o universo paralelo. Que entendia muito de logística. Pronto, ministro da Saúde contra a vacina. Teve também. Né? Então, a gente tinha tudo ao contrário. Lembra do filme do Bizarro? Era o Bizarro, né? O Estranho, Doutor Estranho? Pois era o governo estranho, porque os ministérios eram ocupados, as pastas, por representantes que eram contra a matéria-prima que eles lidavam, né? Então, agora está no eixo. O ministro dos Direitos Humanos defende pautas e defende um discurso em consonância com os direitos humanos, políticas inclusivas, transversais, participativas. É assim que tem que ser feito, né? Na verdade, ele está fazendo só o que tem que ser feito mesmo, porque a gente estava acostumado com o negro sendo racista, o ministro do Meio Ambiente querendo desmatar tudo, o ministro da Educação contra a educação e o da Saúde contra a vacina. Aí agora a gente está meio desacostumado. O das mulheres contra as mulheres. Então a gente estava meio desacostumado à lógica e agora... E um da economia... Tem que se reabituar, gente. E um da economia que queria destruir tudo. Na frente. Professor Vila, muito obrigado, professor. Até amanhã. Até amanhã. Grande abraço a todos. Obrigado, Guga Noblar. Até amanhã. Até amanhã. Tamo juntos. Olha só, a TV Meio se divide. Você